Tudo que nós sabemos a respeito de Deus é porque Deus antes nos revelou, ou Deus antes se revelou a nós. Ou seja, tudo que o homem sabe a respeito de Deus é porque Deus antes, Deus mesmo, se revelou, apresentou-se, se identificou-se ao homem. Isso a Bíblia prova em Gênesis. Deus, no Jardim do Éden, tinha um relacionamento pessoal, um diálogo pessoal com Adão. Mas após o pecado causou uma alteração tremenda, uma alteração na natureza, uma alteração no universo, uma alteração nas pessoas, e a partir de Adão. Então Adão, ele aceitou, escolheu, ele tinha o livre-arbítrio, ele podia escolher, julgou, escolheu e acabou trazendo essa consequência. Então, a questão é que, a partir de Adão, os seus filhos já foram gerados debaixo do pecado. A história mostra claramente que um filho matou o outro, Caim matou Abel. Então, havia esse conflito já, esse caráter, essa mentalidade, o ciúme, a inveja, a arrogância, a prepotência. Então, tudo isso, o sentimento de violência, o propósito de matar. Então, acontece que Caim matou Abel. Mais adiante, Sete, no capítulo 4, versículo 26, Sete, ele é o filho que foi nascido de Adão e Eva para substituir em lugar de Abel. Então, a partir de Sete, o seu filho Enos, a partir de Enos, melhor dizendo, que é a partir de Enos que o povo começou novamente a buscar a Deus, novamente clamar a Deus, buscar se interessar e desejar a Deus. Mas acontece que a história caminha, a história vai, a história segue, e mesmo essa geração de Sete, de Enos, tendo voltado para Deus, acontece que não houve uma permanência igualitária, generalizada. No capítulo 6 mostra claramente que o pecado degradou totalmente a raça humana, que fala da corrupção geral, a corrupção geral nivelada, a corrupção geral do ser humano, ou seja, toda a raça humana estava perdida. É aí que entra uma outra mudança, que a partir de Enos, o povo começou a voltar a Deus, é o primeiro passo depois de Adão, é o primeiro passo de uma mudança, uma nova era, uma nova mudança na raça humana. Mas essa mudança fracassando mais uma vez, essa mudança tem um reinício em Noé. Aí mais tarde, Deus chama Noé. E o texto diz que Noé era um homem justo, um homem temente, um homem fiel, um homem justo, tinha fé. A Bíblia diz que Deus achou graça em Noé. Então, o que é isso? Então, Deus, a sua soberania, Deus escolheu Noé. Deus escolheu daquela geração, escolheu Noé para si, para trazer um propósito, para trazer uma nova mudança, né? Eu até esqueci de mencionar a respeito de Enoque, lá também, da geração passada, que Enoque também andou com Deus, e Deus tomou para si, não fala mais nada a respeito disso. Então foi um dos que lá no passado andou com Deus. E aí voltamos a falar rapidamente que a partir de Enos vem a geração de Noé. Então, como se deu isso? Então, se Noé foi escolhido por Deus, porque o texto diz que ele era um homem justo, tinha qualificações, tinha um padrão, tinha qualificações. Será que foi por isso que Deus o escolheu? Não, eu diria que não. Eu digo com sinceridade, com crença, de que não foi por isso. Foi pela soberania de Deus, propósito de Deus. Porque a Bíblia nos mostra em todo a sua história, seu desenho histórico e de conteúdo, que o homem não tem mérito nenhum nele para que Deus o salve, para que Deus o salve, para que isso seja algo superior.
As qualificatórias ou qualificativas de Noé, no sentido de ser justo, ser íntegro, ser um homem fiel, temente a Deus, isso é muito bom para a sociedade. Um homem justo, um homem qualificado para a sociedade, é moral, isso é bom perante a sociedade. Mas não tem valor salvífico, não tem valor para uma salvação para a eternidade. Então, logo, não tem mérito, porque Noé também, sendo assim, Noé estava também debaixo do pecado de Adão, então logo ele não tem mérito para ter esse prêmio diante de Deus. Deus o salva, Deus o tira dali porque Deus quis, Deus selecionou, escolheu daquela geração Noé para criar uma nova história.